Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, chegamos aqui já na 10ª lição, já indo para o final desse trimestre, onde estamos estudando sobre alusões, imagens e símbolos. Depois de termos estudado isso nos Salmos, nós vamos agora aprender para quem o fim tem chegado. Quem será que chegou, hein, pessoal? Nós teremos aqui a participação do quarteto completo, pessoal. Temos aqui o Ricardo. Diz um alô aí, Ricardo. Do Alexandre e também do Marcos André, pessoal. E também gostaríamos da sua participação através aí do joinha, dos comentários, da sua inscrição no nosso canal e também, se tem um amigo, alguém que gosta de estudar a Palavra de Deus, compartilhe esse conteúdo com ele. É um conteúdo que não é conteúdo de TikTok, né, pessoal? Mas é um conteúdo bastante aprofundado. Beleza, pessoal? Então fiquem ligados que logo mais, depois da vinheta, teremos aqui pelo menos os nomes daqueles que têm comentado conosco. Então, chama a vinheta. É isso aí, pessoal. Deixa eu só colocar nós quatro aqui na tela, isso aí. Deixa eu falar com o pessoal que mandou um alô para nós aqui, ó. Pedro Virgínio, Josefa Ascenso, Helenice Maria, Sandra Machado, Madalena Sabina, Sônia Azevedo, Vera Simões, Paulo Henrique, Adriana Kuhn, Bete Costa Nascimento, Neide e também a Renata Cristiane, fora outros, e você que vai deixar um comentário, nem que seja um feliz sábado, um bom dia, uma bênção ao canal. O importante é você sempre participar aí do nosso conteúdo, porque isso ajuda a promovê-lo aqui dentro da nossa plataforma. Beleza, pessoal? Antes de eu chamar então o Ricardo aqui para iniciar com o estudo de sábado, eu peço a você que nesse momento busquemos o Senhor em uma oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, mais uma vez somos gratos a Ti, Senhor, porque nos deste a vida, nos deste uma semana com a Tua companhia, com a certeza de que o Senhor sempre está ao nosso lado, ouvindo, ó Pai, as nossas súplicas e atendendo de acordo com os Teus planos, Senhor, e também nos dirigindo ao crescimento, ao amadurecimento de cada ser humano que o Senhor criou, Pai. Nesse momento vamos estudar um pouquinho mais. Para quem será que o fim tem chegado, Senhor? Vamos aprender esse tema, que o Teu Santo Espírito continue, ó Pai, iluminando a mente de cada um aqui do quarteto e de todos que estão participando da família Entre Linhas, para que possamos sempre dedicar o nosso tempo a buscar ao Senhor, buscar o entendimento, buscar a Tua palavra, Senhor. Use-nos, ó Pai, e nos abençoe em Cristo Jesus que oramos. Amém, Senhor. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você no estudo de sábado. Bom, gente, vamos lá, então. O título da lição dessa semana, isso aí, para quem o fim tem chegado. O verso para memorizar é 1 Coríntios 10, 11 e 12. Diz o seguinte: essas coisas acontecerão com aqueles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Bom, gente, nesse texto aqui, nesse verso áureo, verso para memorizar, o tema central, nós vemos aqui o apóstolo Paulo trabalhando com uma questão de tempo. E aqui ele faz uma coisa que nós falamos na lição da semana passada, que é aquele intermediário da interpretação, intermediário da significação. O apóstolo Paulo está fazendo as vezes desse intermediário aqui nessa carta aos Coríntios. Por quê? Quando ele está dizendo aqui, na primeira parte do verso, essas coisas acontecerão com aqueles aconteceram com aqueles para servir de exemplo. Ele está falando do povo de Israel. Ele está falando daquele enunciado, daquele texto que conta a história do povo de Israel no deserto. O povo de Israel sob a proteção da nuvem, o povo de Israel que comeu do mesmo alimento, no caso o maná, o povo de Israel
que estava sob a orientação da mesma pedra, e ele fala que ele trabalha essa alegoria como que essa pedra, esse fundamento fosse Cristo. Então o apóstolo Paulo ele lança uma imagem discursiva relacionada com um texto da Torá, com uma história narrada do passado do povo de Israel. Então vocês notem que tem uma imagem, tem um crono aqui, um crono com o passado, uma ligação com o passado. Só que ele também trabalha com uma imagem para o presente, mas o presente ligado ao público ao qual ele estava dirigindo esse enunciado, que é, no caso, a igreja de Corinto. Então, vejam bem, foram escritas como advertência a nós. Aqui ele está falando do tempo presente, o momento que ele está falando. E ele continua aqui. E nós olhamos essa parte, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por que ele está falando aqui essa questão do fim dos tempos? Porque ele já prega também que a vinda do Messias, a vida, a morte, a ressurreição do Messias. E nesse sentido, essa passagem do apóstolo Paulo, ela é direcionada para o tempo presente daquela igreja. Só que hoje nós estamos lendo essa mensagem e nós entendemos para quem o fim dos tempos tem chegado, uma mensagem também plausível de ser direcionada, obviamente, pela força do Espírito Santo, obviamente, pela onisciência do eterno, que nós, pela fé, nós acreditamos. E aí nós pegamos essa advertência. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Nesta parte aqui, nós vemos também esse diálogo, ele faz uma crítica à autoconfiança espiritual, ou melhor, a autoconfiança do homem com relação à sua espiritualidade. E a necessidade, aí acreditamos que essa que seja a imagem discursiva que ele queira refletir, a necessidade de uma humildade vigilante, um posicionamento vigilante com relação a essa comunhão com o Eterno, essa comunhão com o Altíssimo. Aí nós vamos agora para a ponta da linha aqui, gente. O autor da lição, no primeiro parágrafo, ele já quer destacar o quê? A Bíblia está repleta de relatos sobre o povo de Deus que apontam para eventos futuros e que contém chaves para a compreensão da verdade presente, no caso, a verdade para os nossos tempos, né? Alguns desses relatos prefiguram eventos dos últimos dias, com detalhes surpreendentes, promovendo uma base mais ampla para compreender as profecias de Daniel e Apocalipse. Eu quero destacar uma coisa aqui, gente. Essa questão de profecia com detalhes amplos, também existe uma batalha de sentidos aqui, e que eu preciso me filiar, obviamente, em um ponto que eu acho extremamente relevante, escatologicamente falando, que é a questão do Messias, que a lição me permite falar um pouco sobre isso. Muitos interpretam esse governo do Messias, inclusive dentro do judaísmo, que o Messias virá, vai restaurar o tempo, mas ele vai restaurar o tempo aqui na Terra. E essa interpretação, existem outras narrativas e outras interpretações que eu entendo como adequadas e que devem ser levadas em conta, de que este governo, suposto governo terrestre do Messias que viria aqui, que exaltaria um governo sobre o outro, pode perfeitamente ser utilizado para coisas terríveis.
para ações de órgãos, de instituições e de governo e de governos, que a gente nem imagina, mas que com certeza os frutos não refletem o caráter do Messias que nós conhecemos através do Evangelho. Então, essa advertência é importante com relação a esta verdade presente. Essa interpretação que é da igreja de que do milênio no céu, de um milênio onde todo e qualquer tipo de instituição, governo, nação, onde haverá uma extinção disso, onde o inimigo ficaria aprisionado, ficaria no deserto, como acontecia lá com o bode. Ela nos protege de uma série de narrativas que possam surgir sobre a escatologia, sobre o final dos tempos. E obviamente, essas narrativas carregadas ideologicamente e com finalidades sociais espúrias. Seguindo ainda na ponta da linha, sem violar a liberdade de consciência, Deus pode perfeitamente conduzir os eventos que ocorrerão nos últimos dias, os quais ele revelou aos profetas. Aqui entra um ponto, gente, que eu acredito que não entre muito na classe sobre isso, porque é um ponto muito complexo. A questão, Deus revela aos profetas porque ele é onisciente, ou Deus revela aos profetas porque ele é onipotente? Os eventos sociais, eles são vistos ou eles são controlados pelo Eterno? Ou as duas coisas? E aí entra em várias visões teológicas que não vai dar tempo nem da gente no vídeo discutir, e muito menos vocês na classe, que vocês não têm uma hora como nós temos aqui. Nem com uma hora nós iríamos conseguir discutir esse tipo de coisa. Então, vai ficar de passar, inclusive para o vídeo, para a gente não transformar o vídeo em 2 horas de vídeo. Algumas histórias importantes são bem evidentes como tipos de eventos finais, porque o Novo Testamento, a Brit Hadashah, se refere a elas especificamente ao descrever os eventos dos últimos dias. E aqui 2 pontos que eu acho de suma importância. O autor vai dizer Sodoma e Gomorra, o dilúvio e assim por diante. Eu vou falar mais sobre Sodoma e Gomorra quando eu chegar no próximo dia da semana. Eu só vou terminar na ponta da linha do sábado aqui, e já nós falamos sobre Sodoma e Gomorra e sobre o dilúvio. Nas próximas semanas examinaremos histórias importantes a fim de descobrir o que elas têm a dizer sobre eventos da segunda vinda de Cristo, o juízo investigativo, a crise final e muito mais. E em meio a tudo isso, Cristo é o grande centro, pois ele deve ser o fundamento e o objetivo final de todos nós. Aí, a ira do Cordeiro. Bom, gente, antes de eu ler propriamente aqui Apocalipse. Não, vamos lá, vamos ler o Apocalipse 6 e o Apocalipse 6 do versículo 12 ao 17. Depois a gente fala do 12 ao 17. Vamos lá, aqui. E abrindo ele o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se preto como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado de um grande vento. E o céu retirou-se como um pergaminho, como um livro, como um rolo, que se envolve, e todo o monte e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os príncipes grandes e ricos, e os capitães, os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, e entre as rochas das montanhas. E diziam aos montes e às rochas: caiam sobre nós, escondei-nos de diante do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e de diante da ira do Cordeiro, porque
é vindo o grande dia da ira, e quem poderá substituir? Bom, essa é a imagem escatológica da segunda vinda do Messias. E é feita uma relação aqui pelo autor da lição, uma relação que o texto permite, uma relação que muitos teólogos fazem, uma relação que o Espírito de Profecia também faz, uma relação que é não só plausível, como adequada, com Sodoma e Gomorra e com o dilúvio. Ocorre que, nas linhas interpretativas, nas linhas das significações, existe uma questão de expressão dada pela ênfase. Na fala, até no texto trabalha assim com entonação, mas a questão da ênfase na interpretação do enunciado e do texto, gente, dá todo o sentido expressivo dos enunciados. E qual é, muitas vezes, a ênfase dada principalmente a Sodoma e Gomorra? A questão da imoralidade sexual. Até o termo sodomização diz respeito à questão sexual, à questão da relação não vaginal, na relação anal. A sodomização seria justamente a relação, fazer o homem de mulher, né? Que é uma das abominações que são descritas no livro do Levíticos, né? Mas veja bem, eu separei para vocês aqui algumas questões, e questões inclusive desse texto relacionados a Sodoma e Gomorra, inclusive com algumas interpretações rabínicas sobre essa questão do texto. E até mesmo os rabinos, eles entendem que, mesmo que houvesse propriamente ali questões sexuais envolvidas ali na história do Sodoma e Gomorra, a questão central não era propriamente essa, a questão central do porquê que eles foram destruídos. Muitos textos rabínicos, inclusive, eles interpretam que a questão central era com relação ao tratamento com os estrangeiros. Eles teriam enriquecido de sobremaneira, e eles entendiam que aquelas riquezas deveriam ficar para eles. Eles deveriam usufruir daquelas riquezas e que não havia porquê levar aos estrangeiros. Existem alguns comentários, inclusive de alguns rabinos. Eu vi um comentário sobre uma história que não está na Bíblia, obviamente, é da tradição, de uma menina que ela teria, na época de Sodoma e Gomorra, né, obviamente, mas isso está na tradição, eu vou estar dizendo, e que ela teria auxiliado estrangeiros lá em Sodoma e Gomorra e que eles queimaram ela viva. E que toda essa questão sexual da sodomização, principalmente do estrangeiro, ela justamente estava ligada a uma forma de castigo para aqueles que levavam de alguma forma essa prosperidade de Sodoma e Gomorra para os estrangeiros. É uma tradição, mas propriamente, gente, o texto também não dá aso para esse enfoque de que eles foram queimados por causa de questões relacionadas a imoralidades homossexuais. O texto fala de corrupção. Ricardo, deixa eu só intervir, né, para aproveitar a sua fala. Sim. Porque, assim, eu acho que
essa questão, principalmente da corrupção. E não só da corrupção, da relação sexual, tudo, mas eu só queria trazer aqui para o nosso tempo, será que você também tratar um cachorro como filho não está distorcendo o papel de pai e filho, sabe, que Deus criou? Ou ainda você tratar um boneco como um filho, será que isso também não está distorcendo a relação, né, de uma criação, de um fruto, né, de duas pessoas? Então, assim, às vezes é muito fácil a gente olhar para Sodoma e Gomorra e ficar focado em uma coisa que talvez perturbe a cabeça da pessoa e dela fica focada naquilo, mas esquece de entender o princípio, né? Que é o princípio da corrupção do que é certo, do que é perfeito, do que é reto, do que Deus determinou. E aí existem várias formas que a gente está distorcendo o que é certo, o que é reto, o que Deus determinou nas práticas contemporâneas, né? Nós estamos praticamente vivendo uma Sodoma e Gomorra também. Então é muito fácil as pessoas, né, ficarem só focadas num aspecto e esquecer de outros loucos que nós vemos hoje aqui acontecendo na nossa sociedade. Só complementando o que o Lúcio falou, por que as pessoas focam na questão sexual? Porque o pecado terrível é o que eu não cometo. Então é muito fácil para quem não é homossexual falar assim, o maior pecado do mundo é ser homossexual. Mas ser egoísta, ser crítico, julgar o próximo, a Bíblia tem, sei lá, vamos exagerar, 100 versículos falando contra a questão homossexual? Não tem. Agora, tem milhares de versículos falando de justiça social. E eu pratico justiça social, aí eu me apego ao pecado do outro, mas eu não penso na justiça social. Eu acho que o Alexandre vai até desenvolver sobre a questão da justiça social na fala dele. Então, a questão da justiça social, para Deus, é uma questão séria. E a gente não se apega, apesar da Bíblia falar amplamente disso. Valeu. Então, eu ia trazer o seguinte, essas questões eu iria abordar na lição de terça. Agora, se for o caso, eu posso antecipar também. O Ricardo trouxe a questão de Sodoma e Gomorra. Tem dois textos que eu acho que são legais, que dão de trazer. Um deles é o texto de Ezequiel 16:49. O texto de Ezequiel 16:49 fala, né, dos pecados de Sodoma. E ele descreve ali que foi soberba, fartura de pão, ociosidade, e que, mesmo tendo essa fartura, ela nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Isso. Então, era uma vaidade e era um exercício de um domínio violento sobre os mais vulneráveis. Quando a gente vai para Judas 7, vai falar lá da imoralidade sexual, da fornicação, mas vai falar também que eles rejeitaram a dominação do divino, né? Quando a gente vai para 2 Pedro 2, vai falar de volta, que eles andaram segundo a carne, nas suas concupiscências, nas suas imundícies, mas que eles também desprezaram a autoridade de Deus. E o outro texto que eu vou pedir licença para o Ricardo para ler é o texto da destruição de Sodoma, bem rapidinho ali. No momento em que o pessoal de Sodoma ele resolve que vai abusar dos anjos, eu acho que é interessante a forma como ele descreve. Olha o que diz o texto, né? Vão os anjos visitar Ló, e aí olha o que o povo diz. É no capítulo 19 de Gênesis, versículo 4 em diante. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traze-os para a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então à porta e fechou-se após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. E aí vem uma história absurda, né? Coitada das filhas de Ló, que desvio de cabeça que tinha esse Ló. Tenho 2 filhas virgens, vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Se eu fosse a filha de Ló aqui, eu já tinha fugido de casa, nunca mais olhava na cara do pai. Eles, porém, disseram: retira-te daí,
e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Gente, percebe o seguinte, não fala aqui em momento algum que eles acharam os anjos muito bonitos e sedutores, tá? Não fala que eles desejaram sexualmente os anjos. O que fala é que o povo de Sodoma pretendia abusar dos anjos. E o aspecto central aqui, que fica bem explícito quando eles falam de Ló, é que era o lugar de Ló enquanto estrangeiro. Você é estrangeiro também, Ló, e a gente vai fazer contigo pior. O que demonstra, com uma certa razoabilidade, que a questão da violência sexual que seria feita aqui contra Ló e contra os anjos, ela era uma violência sexual que vinha do intuito de estabelecer uma relação de dominância. É torpe quem acredita que o estupro se trata de uma relação de cunho sexual. O estupro não se trata de atração sexual. O estupro se trata de um exercício de dominância e de um desejo pela violência. Quando eles vão fazer esse ataque contra os estrangeiros aqui, não é porque eles tinham um desejo homoerótico. É porque eles queriam cometer violência e estabelecer dominância e violência contra o estrangeiro. E entra aqui na dança o Ló e entra aqui na dança os anjos também. Só para a gente entender que o pecado de Sodoma era muito maior do que uma perversão sexual. Era muito maior no sentido de ser muito mais sofisticado, ser muito mais complexo. Ele envolve abuso contra o vulnerável, abuso contra o pobre e violência contra o estrangeiro. Já foi a lição de terça-feira. Volta, Ricardo, depois eu vou para a segunda. Microfone, Ricardo. Ao microfone. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Nós estamos no começo de domingo. Eu separei aqui para vocês, antes de falar do dilúvio também, né? O que a tradição nos traz, e ela vem corroborar justamente com esses textos que o Alexandre falou ali, que ele trouxe lá da terça-feira, que já foi adiantada. O pecado de Sodoma seria crueldade, egoísmo, falta de hospitalidade, mas tinha também uma questão, assim, aqui, que era uma questão também institucional. No Talmud Bavlá, Sanedrim 109, diz o seguinte, tem o seguinte texto: os homens de Sodoma tinham leis más e cruéis. Quem alimentasse um pobre ou um estrangeiro seria queimado vivo. Quem desse pão a um necessitado seria punido com tortura. Quando um estrangeiro entrava, forçavam-no a deitar-se numa cama. E se fosse maior, cortavam seus membros, se menor, esticavam até que coubesse. Na Midrash Bereshit Rabá 57 diz o seguinte: diziam os sodomistas, visto que temos abundância de pão e de ouro, por que deixar que os estrangeiros venham tirar parte de nossa riqueza? Pirkei Avot 5:10 tem um texto que diz o seguinte: aquele que diz o que é meu, o que é teu, esta é a medida de Sodoma. E eles trazem a seguinte explicação: o ensinamento ético mostrava um pensamento estritamente individualista, que os rabinos associavam que esse era o espírito de Sodoma. Talmud Bevilá, Avot Rabi Naban 26, diz o seguinte: a punição da cidade de Sodoma e Gomorra foi decretada porque diziam: afastemos daqui os estrangeiros, pois assim é dito. E disseram: este homem veio aqui como estrangeiro e quer julgar-nos. Então, a tradição judaica, a interpretação judaica também traz uma visão que vai muito além dessa questão dessa imoralidade sexual, que havia algo institucionalizado, uma crueldade, uma falta de misericórdia, um desapego ao estrangeiro, ao próximo, institucionalizado. Ricardo,
Pode falar. Tipo, vamos construir um muro no México. Tipo, vamos mandar os venezuelanos para Venezuela. Tipo, vamos mandar os árabes de volta para as Arábias. Tipo, eles estão vindo roubar nossos empregos. Eu ia construir uma digressão aqui, uma locubração, para que o pessoal em casa chegasse a essa conclusão, mas o Alexandre já antecipou tudo. É isso aí, gente. É isso aí. Eu queria trazer para os tempos de hoje isso, e para vocês perceberem que existem certas narrativas rondando a contemporaneidade que são muito parecidas. O Alexandre deixou a coisa muito... Eu ia deixar para o pessoal buscar nas entrelinhas. O Alexandre deixou a coisa muito mais escancarada. Não é difícil. Agora ficou bem mais fácil de vocês captarem a entrelinha que eu queria deixar. Bom, vamos seguir então. O outro ponto, gente, Jesus apontou o dilúvio, a fim de nos advertir de que sua segunda vinda será uma surpresa para muitos, assim como o segundo advento, o dilúvio, não foi uma surpresa para o mundo por falta de informação. Noé pregou por 120 anos, por um mundo que se recusou a crer. O profeta anunciou o que ocorreria, mas as pessoas simplesmente não creram. Entretanto, muitos argumentam que os 2000 anos desde que Jesus prometeu que voltaria significam que essas profecias são falsas. Usando histórias do dilúvio, Pedro escreveu. Aí está lá em 2 Pedro. Nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como no princípio da criação. Bom, gente, essa questão do escárnio, dos escarnecedores no final do tempo, primeiro eu vou querer esclarecer uma coisa do dilúvio, para a gente procurar entender o que está acontecendo nos dias de hoje, se realmente existe esse escárnio, ou se é um pouquinho mais complexa a situação. Vou recorrer novamente aqui à tradição aqui com relação ao dilúvio, a tradição judaica, que em muitas coisas eles são muito diferentes da gente, mas em outras coisas até que são a causa principal. A terra estava corrompida diante de Deus, cheia de violência. Isso está no próprio texto bíblico, né? A interpretação rabínica, eles falam que existia uma violência sistêmica, roubo, opressão e injustiça social. O Talmud, Bevilá, Sinedrim 108, o decreto de dilúvio foi selado por causa de roubo. Midrash Bereshit Rabá, todos corromperam o seu caminho na terra, homem, animal, ave e até os peixes. Deus disse, eu não criei tudo isso para que se corrompesse, mas para que se multiplicasse conforme toda espécie. Essa Midrash aqui fala de uma corrupção tão intensa e tão universal do ser humano que corrompeu até os animais, até o instinto animal estava depravado e deformado em razão dessa corrupção. Fala também da corrupção como uma das facetas da corrupção antediluviana, mas não ao centro. E utiliza-se a passagem, os filhos dos homens se tornaram os filhos de Deus tomando as filhas dos homens. Aqui uma interpretação muito mais parecida com a nossa, né? De que filhos de Deus seriam uma linhagem antediluviana, provavelmente a linhagem de Sete, filhos dos homens, provavelmente a linhagem de Quem, mas é uma interpretação meio nebulosa, não dá para você entender como sendo absolutamente como sendo a correta. Ainda a outra, na geração diluviana, os homens faziam contratos para roubar menos que a menor moeda, para que o juiz não pudesse puni-los. Assim enchiam a terra de violência, sem que houvesse justiça. Então vocês veem aqui que essa interpretação dessa tradição, ela trabalha com uma significação, uma interpretação teológica também, de que a corrupção antediluviana era uma questão também muito ligada à justiça social, ou melhor, injustiça social. Mas era uma corrupção muito ampla, mas a tradição rabínica trabalha muito com essa questão do esfriamento do coração. E se nós formos interpretar toda a história da Torá, nós fomos vendo ali, dos profetas, esse esfriamento ele foi acontecendo também ao longo dos impérios e ao longo da história do povo separado por Deus.
Eu quero destacar aqui, gente, nos dias de hoje, as narrativas, gente, elas não são propriamente assim, olha, eu sou o mal, eu sou o mauzão, eu quero fazer o mal, eu sou satanista, eu não gosto do Cristo, eu sou contra o Deus, vamos lá, me sigam, me sigam, me sigam. Não, é disfarçado. É uma fala que muitas vezes está no nosso meio. E se vocês estão pensando que no final dos tempos, as instituições formais, as empresas, as pessoas jurídicas religiosas, vamos dizer assim, a instituição adventista, ou a instituição batista, ou a instituição, sei lá, Testemunho de Jeová, se essas instituições elas vão propriamente continuar com os seus preceitos quando vier um tempo do fim, ou elas vão procurar se adaptar a essa narrativa do anticristo de forma velada. Vocês acham que é de forma explícita? É evidente que não. É evidente que não. Essa complexidade do religioso com o Estado, que se fala muito, ela se mistura também nos meios adventistas com a ideologização religiosa. Muitos cristãos têm uma ideologia X, e toda pessoa tem uma ideologia, gente. Vamos deixar isso bem claro. Uma ideologia no sentido de um conjunto de vivências que nos faz seguir determinados caminhos, dar determinados sentidos às coisas, ter determinada valoração. Mas o que eu estou falando de ideologia institucionalizada. A política, ela se misturou com a narrativa religiosa de forma extremamente perigosa e de uma forma que é muito mais complexo de se identificar do que um país que vai fazer um decreto dominical. Isso é fácil de identificar. Só que essas coisas acontecem sorrateiramente, de forma sutil no nosso meio, e isso vai se construindo até que, num determinado momento, uma coisa extrema acontece. Não vai ser propriamente assim, vai aparecer um satanista com chifre, com cabelo verde, o Hellboy do cristianismo. Não vai ser assim, gente. Esse tipo de coisa são narrativas sutis, que se introduzem lentamente, que vão preparando espaço para quando vier a outra narrativa que hoje e que no passado pode aparentar. Não, isso nunca vai entrar no meio adventista. Ricardo, E com o tempo, com aquela construção lenta, gradativa, vai chegar um momento que vai ser tão natural que você nem vai, que a pessoa não vai ter um impacto. Pode falar, Marcos. Não, só para complementando o que você está falando, eu até gravei um vídeo. Só um detalhe, eu já terminei, daí já podem seguir para o próximo dia, tá? Fala lá. Só complementando o que você estava falando, a Bíblia fala, né, do grande inimigo do povo de Deus no final dos tempos, é Babilônia, né, a grande Babilônia, né, até fazendo mais uma propaganda lá no meu canal, eu gravei um vídeo outro dia falando da grande Babilônia, a queda da grande Babilônia. Aí eu falo o seguinte, a Babilônia, ela não a norma de Babilônia não é perseguição, a norma de Babilônia é sedução. Quando os amigos foram para Babilônia, eles não foram chicoteados, não foram perseguidos, eles foram colocados à mesa do rei. Então, às vezes, nós achamos que estamos nos preparando para lutar contra a Babilônia quando vier o decreto, mas, na verdade, nós já estamos sendo seduzidos por Babilônia. Então, temos que tomar cuidado com as narrativas, com as coisas que sutilmente vão entrando, e com as defesas que nós estamos fazendo, lembrando que a gente sempre fala aqui, né, que a besta, o animal grotesco que é apresentado é a união entre Estado e Igreja. Então, se eu uso o púlpito da Igreja para defender
político, para defender Estado, para defender isso, para defender aquilo, para defender ideologia que não seja a ideologia de Cristo, é a besta, é o animal grotesco que está sendo pregado, não é Cristo. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar sendo seduzido, porque Babilônia, ela persegue, ela mata como último recurso. O recurso natural é dar poder, deu poder para os amigos, deu uma mesa farta. Então, na hora de que ela pediu fidelidade, eles se lembraram que a fidelidade deles era a Deus e não a Babilônia, né? Só para a gente ter esse pensamento aí, e não pensar que o grande inimigo do povo de Deus é a perseguição. O grande inimigo do povo de Deus, no final, é a sedução. Alexandre? Ficar todo mundo preparado para resistir ao decreto, mas se vier um convite para ocupar um ministério, nós vai, né? Não, sabe uma coisa interessante, o Alexandre? Que quando Pedro falou para Jesus, quando Jesus falou que iria morrer, né? Pedro falou: estou contigo em qualquer situação. Precisar violência, eu sou violento. Se precisar brigar, eu estou brigado. Aí Jesus falou assim: então vamos comigo orar. 10 minutos, Pedro estava dormindo. Então tem gente aí cheia de talentos e que faço e que aconteço, mas tem uma vida de oração podre. É só uma autocrítica. Minha vida de oração não é a que eu gostaria. Não tenho uma vida de oração, não tenho uma vida de comunhão com Deus, entendeu? Então está pronto para encarar a besta, para encarar o decreto, mas quando Jesus fala assim: então já que você é bravo mesmo, então vamos orar comigo? Não ora, né? Gente, e acho que essa linha ela é muito legal para a gente pensar o evangelismo de Noé, né? Uma sugestão que eu dou é que pegue do Espírito de Profecia lá o texto do Patriarcas e Profetas e dá uma lida no capítulo que fala sobre Noé, que é um capítulo muito legal. Ele vai te descreve ali de uma forma quase poética, né? Como o processo do martelar na arca, né? Como o processo do pregar na arca, ele era um sermão que era pregado ao mundo. O sermão do Noé não era só, vai chover, vai chover, vai chover, quando nunca tinha chovido. O sermão do Noé era ele se preparar para a chuva. Era ele começar a construir um barco gigantesco para salvar ele, a família dele, os animais. Então era ele testemunhando na vida dele da fé que ele tinha, né? E o povo zombou, mas o testemunho persistente de Noé seguiu ali por várias gerações. É muito interessante quando a gente vê a figura de Enoque, né, que é tomada para andar com Deus, como que ela é tomada para andar com Deus logo antes do dilúvio, né? Então a gente imagina que o Noé não estava sozinho no processo de construir a arca. Tinha mais gente ali, tinha mais gente acompanhando. Um deles foi levado para o céu. E aí vem o dilúvio, e Noé e a sua família se salvam, e o mundo é condenado. Em alguma medida, Noé condena o mundo ao pregar para esse mundo e o povo do mundo todo rejeitar a mensagem de Noé. Mas é bem significativo. Só um detalhe, que é só uma curiosidade, né? Matusalém morreu 5 anos antes do dilúvio e Lameque morreu no ano do dilúvio. E o Enoque é tomado, se eu não me engano, no ano também, né? Um pouquinho antes. Esse eu não me lembro, mas está dizendo, depois a gente confere. Mas esses tem que dois conferir. Pode estar no Testemunhos Secretos esse. Mas Enoque morreu antes, quer dizer, Enoque foi levado antes de acontecer a primeira morte natural, ou seja, antes de que o homem tivesse que lidar com a questão do fim de todos nós, né? Deus já tinha dado a promessa de que ele tinha um recurso, né? O recurso que era a eternidade. Eu reformulo a minha afirmação, nota de rodapé do Marcos André.
Não é o Enoque que é tomado no ano do dilúvio, é o Matusalém. É o Matusalém e o Lameque. É porque Matusalém quer dizer, a tradução do nome de Matusalém quer dizer quando ele morrer virá. Então Matusalém ele foi uma pregação, ele era a pregação do dilúvio, né? Isso. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, Marcos e Ricardo, porque corrigiram o meu erro e agregaram ainda muito mais. É muito legal estar em equipe aqui. Seguindo, gente. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui é que a gente pode enfocar, né, para o aspecto da maldade no mundo, da perversidade no mundo, da violência, do abuso contra o pobre necessitado. Tudo isso o Ricardo já trouxe. Só que eu quero apontar em especial para Mateus 24, quando fala assim: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e não perceberam até que veio o dilúvio. Então, quer dizer, apesar de todo um cenário de um mundo que está apodrecido e se consumindo e se acabando, as pessoas continuavam vivendo como se estivesse tudo muito bem, como se tudo aquilo fosse muito normal, casando-se, dando-se em casamento, comendo e bebendo e nem percebendo até que aconteceu. E o texto de Mateus 24 fala que como foi nos tempos de Noé, será na volta do Filho do Homem. Na maldade, sim. Na perversidade, sim. Mas também na indiferença aos sinais. Gente, está tudo acontecendo. A maldade está se multiplicando. A violência está se multiplicando. Se a gente olhar o que foi a história humana nos últimos 150 anos, e, gente, 150 anos são um fio de cabelo na história da humanidade. 150 anos não são nada. Nos últimos 150 anos, a gente teve violência imperialista na África, violência imperialista na Ásia, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, uma violência louca na Revolução Russa, uma violência louca na Revolução Chinesa, uma violência louca na Guerra da Coreia, uma violência louca na interferência dos Estados Unidos no Vietnã, uma violência tremenda, tremenda na exploração humana das periferias do planeta, das periferias do sistema econômico. Nos últimos 150 anos, a gente viu tanta maldade sendo produzida no mundo e a humanidade olha para isso e fala, tá tudo muito bem, obrigado, sabe? É assim mesmo, tá tudo ótimo. A gente tem um sistema econômico corrompido, perverso, que produz miséria, que produz exploração humana. A gente tem uma quantidade enorme de trabalhadores sem direitos no planeta Terra. A gente tem uma quantidade enorme de pessoas que vão e se enfiam no vício das drogas porque não tem outra perspectiva de vida e de trabalho. A gente tem uma quantidade enorme de pessoas viciadas em jogo. A gente tem uma quantidade enorme de pessoas cada vez mais solitárias. E tem gente que olha para esse sistema econômico, para esse sistema político e fala, deu certo. É isso aí mesmo, sabe? Tem que ser assim. No tempo de Jesus também era assim, sabe? Deus aprova isso aí. Tem gente que fala isso e que usa a religião para falar, vai para a igreja que você vai ficar rico ainda, dá dízimo para a igreja que você vai ficar rico e você vai virar um explorador que vai ganhar em cima dos outros, pobre coitado, miserável do planeta. Casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam e não se aperceberam até que chegou o dilúvio. Então, o que eu quero apontar em especial da lição de segunda-feira não é para o estado calamitoso de degeneração humana que aconteceu antes do dilúvio e que se repetirá e que se repete hoje, mas é para a indiferença, porque às vezes nós também não percebemos. A lição de terça-feira, nós já trabalhamos, né? Retomar ela bem rapidamente só. Sodoma e Gomorra como um tipo aqui, né?
da destruição final que acontecerá também, do exercício do juízo. E aí, em Sodoma e Gomorra, nós temos a conjugação de um monte de pecado, para não achar que Sodoma e Gomorra era só o pecado sexual. A perversão sexual, ela faz parte de uma dimensão humana geral, muito mais abrangente. Nós não somos seres que são apenas sexuais, e o sexo não é só sobre o sexo também. Nós somos seres integrais, quer dizer, aquilo que afeta uma dimensão da nossa existência afeta todas as dimensões da nossa existência. Nós somos seres integrais, não tem como a gente separar. Isso aqui é a minha vida sexual, isso aqui é a minha vida profissional, isso aqui é a minha vida afetiva familiar, isso aqui é a minha vida espiritual. As coisas se integram, nós somos seres integrais. E aí vamos para os pecados de Sodoma, né? Sodoma andava segundo a carne, quer dizer, segundo as suas paixões, segundo as suas vontades, segundo os seus desejos, segundo as suas opiniões. Andava em imundície, desprezava a autoridade que lhe era externa, quer dizer, desprezava a autoridade divina. Eles eram atrevidos, eram obstinados, eram blasfemos, eles seguiam uma imoralidade sexual, eles rejeitavam o domínio de Deus, eles difamavam a dignidade uns dos outros, quer dizer, faziam opressão e violência uns contra os outros, eram soberbos, eram egoístas, tinham fartura de pão e usavam a sua fartura de pão para viver na ociosidade, quer dizer, ficar sem fazer nada, diria minha avó, mente desocupada é oficina do diabo. A indolência, o não fazer nada, a ociosidade como um caminho para a degeneração espiritual. Nunca fortaleceu a mão do pobre nem do necessitado. E aí a gente vai lá para o texto de Gênesis e vê que o que eles queriam não era seduzir os anjos. O que eles queriam não era uma relação sexual apenas com os anjos. O que eles queriam não era um desejo homoerótico pelos anjos. O que eles queriam era o estupro contra os anjos. Eles queriam exercer domínio, eles queriam exercer violência, eles queriam fazer o mal pelo mal. Então, o pecado de Sodoma é um pecado abominável. E quando a gente olha para o mundo hoje, a gente vê o pecado de Sodoma se repetindo, a gente vê o pecado de Gomorra se repetindo. E aí o meu desejo é que a gente consiga olhar o pecado de Sodoma pelo que ele é, porque senão a gente tem um convite para nós mesmos a indolência, a indiferença, como foi nos tempos de Noé. Porque se eu acho que o pecado de Sodoma é só o pecado da imoralidade sexual, é muito simples de resolver. A pessoa fala assim, não, eu vivo em abstinência. Eu vivo em abstinência, então eu estou livre do pecado de Sodoma. E não está, porque o pecado de Sodoma não era só o pecado sexual. A gente tem que olhar para Sodoma como um alerta e entender o que foi aquilo, porque a gente pode estar na mesma situação e ser heterossexual, tá? A gente pode estar na mesma situação e ser heterossexual com uma companheira só, casado na igreja, e está na mesma situação. Então, o alerta é muito mais profundo. A gente segue agora para a lição de quarta-feira. E eu passo a bola para o Marcos André. Obrigado, Alexandre. Vamos então Vamos continuar na história, na verdade, de Sodoma e Gomorra, né? Mas agora sob a perspectiva de Abraão, o olhar de Abraão sobre as circunstâncias que estavam acontecendo ali, né? E o título da lição de quarta-feira é O Juiz de Toda a Terra. E aí o autor diz aqui que um pouco antes da destruição de Sodoma, um episódio curioso ocorreu na planície de Manre. Deus visitou Abraão e prometeu que ele e Sara teriam um filho de cuja descendência viria o Messias. Isso se cumpriu em Jesus, já que Jesus é descendente de Abraão, como nós lemos em Gálatas, no capítulo 3, verso 16. Então a história
repentinamente se volta para a questão dos cidadãos da planície. Acho interessante a gente notar que a ordem de Deus, né, ou a fala de Deus começa dizendo que ela não poderia ocultar de Abraão o que iria acontecer com Sodoma, porque ele seria uma grande nação. Pensa bem, né? A lição dessa semana começa falando, né, o versículo que nós lemos, né, como versículo, o texto áudio da semana, né, diz que as coisas que aconteceram no passado, elas foram para servir de exemplo e advertência para nós, né? Então, eu penso que a história de Sodoma e Gomorra é uma advertência para Abraão e para gerações futuras em relação ao juízo de Deus. Deus dizendo que a impiedade não ficaria impune. E Abraão, então, ali aprende uma preciosa lição transmitida, né? Essa história é uma história chocante e que vem acompanhando a narrativa bíblica, e ela é uma narrativa, ela é uma história que ela acompanha os ensinos de Jesus, inclusive, né? Nós temos vários textos no Novo Testamento que fazem referência à história de Sodoma e Gomorra, o próprio nome sodomita, né, que é utilizado por Paulo como referência às práticas sexuais, mas também nós temos, por exemplo, Jesus dizendo, né, Jesus nunca falou assim: olhem para o exemplo de Sara, olhem para o exemplo de Débora, olhem para o exemplo de Ruth, os grandes nomes da Bíblia, mas ele falou, né, olhem para o exemplo da mulher de Ló. Ele olhou, fala assim, olha para ela lá, então, ou seja, prestem atenção naquela história, né? Então Deus, ele apresentou a Abraão um plano contra Sodoma e Gomorra, um plano de destruição contra Sodoma e Gomorra, e Abraão, essa é a leitura, né, que o autor nos pede para ler aqui, Gênesis no capítulo 18, versos 17 a 32, e ele diz ali então que o texto mostra Deus apresentando o plano contra Sodoma e Gomorra e Abraão intercedendo pela justiça de Deus e pela misericórdia de Deus, né? A justiça, ela é um pouco, o Ricardo sempre traz aqui, né, o significado da palavra tzedakah, que significa tanto justiça como pode significar também, dependendo do contexto, caridade, você fazer uma caridade para alguém. Então, a justiça, sob a ótica de Deus, e aí a gente chega no ponto, né, que foi muito bem desenvolvido pelo Alexandre. Eu quero parabenizar o Alexandre aí pela desenvoltura em relação aos pecados de Sodoma e Gomorra. O que ocorre, e a leitura do Ricardo também, né, da tradição e tudo mais, mas o que ocorre aqui nessa questão é a velha questão do egoísmo, né? O pecado, ele, na verdade, ele são formas do egoísmo se desenvolver. O pecado nada mais é do que egoísmo. Quando eu penso assim, eu olho para a mulher do meu próximo e falo, ela me serve para que eu possa obter prazer, não importa o quanto de dano que eu vou causar naquela família, né? Ou mesmo para uma mulher solteira, né? Ela me serve para prazer, depois eu descarto, porque não me importo com o quanto de dano psicológico que eu vou causar nela, o quanto de trauma que eu vou causar nela, ou quando eu olho para o bem de alguém e falo, esse bem me serve, eu quero para mim, porque eu não me importo o quanto ele trabalhou para conquistar, não me importa. Então isso é o egoísmo. O pecado, ele se desenvolve em muitos aspectos, mas é somente egoísmo, é somente eu me posicionando acima dos demais. E foi isso que aconteceu ali em Sodoma e Gomorra, né? E aí, quando Deus decide julgar aquela cidade, ele cria aqui, né,
que é o sentido todo da lição desse trimestre, né, que é apontar para as coisas escatológicas, apontar para os símbolos do tempo do fim, né? E o adventista, ele divide o juízo de Deus, né, em três aspectos, em três fases, né? A fase de investigação, a fase de comprovação e a fase de execução. Então, todas as denominações, elas creem que Deus irá julgar, até porque a Bíblia deixa muito claro, né, que todos nós enfrentaremos o juízo de Deus. Isso é anunciado, né, na Bíblia largamente. E aí o autor, ele vai falar sobre isso na parte de quinta-feira, nós vamos nos aprofundar um pouco mais lá, mas aqui o que tá acontecendo é que essas fases do juízo, elas estão se descortinando. Então, a maioria das pessoas acredita no juízo de Deus, mas não faz essa divisão. E aí, quando nós, adventistas, falamos sobre juízo investigativo, por exemplo, às vezes vira motivo de escárnio, né, entre as pessoas, porque eles dizem, por que Deus precisa investigar pecado? Deus é como se fosse Sherlock, que vai lá com uma lupa para investigar pecado? Não, Deus não precisa investigar, porque ele é onisciente. Porém, em toda a cena de juízo que nós encontramos na Bíblia, há investigação. Por exemplo, no caso de Caim e Abel, né, quando Deus vai até Caim, há um processo de investigação. Deus pergunta, Caim, onde está o seu irmão? Então, isso é um processo, está acontecendo um processo. Antes de Deus proferir o juízo contra Caim, aconteceu um processo. Aqui, no caso de Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Acontece o processo de juízo investigativo. Eu queria até pedir para o Lúcio colocar o verso 21 do capítulo 18, para a gente dar uma olhadinha no texto, porque os anjos, apesar de Deus ser onisciente, os anjos declaram que estão indo em Sodoma para ver se as coisas eram realmente assim. Então, aqui ele está falando, é o juízo investigativo. Olha só o que ele diz aqui, ó. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Deus precisava ir até Sodoma para saber se o que estava acontecendo lá era isso mesmo ou não? Não precisava, mas aconteceu. Por quê? Porque o juízo de Deus, ele não é um juízo secreto, ele não acontece nos bastidores, ele é descortinado diante de nós. Então, quando que acontece essa fase? Nós vamos ver na parte de quinta-feira. Quinta-feira, o título é Juízo Pré-Advento. Então, a descrição do juízo encontrada em Daniel 7 apresenta um vislumbre por trás do véu. Então, nós conseguimos, né, Daniel consegue olhar o tribunal de Deus, consegue olhar para o céu, ele teve uma visão futura dos eventos ali. E aí, o que ocorre no texto de Daniel? Os livros foram abertos diante do trono de Deus. Vou pedir para o Lúcio colocar Daniel 7, verso 10, por favor, Lúcio. Então, a cena que ocorre ali diante dos animais que são postos ali representam os reinos da terra, né? Ele diz assim, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares os serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. E assentou-se o juízo, ou tribunal em algumas versões, né? E abriram-se os livros. Deus é onisciente e não precisa de livros. Assim como Deus não precisa investigar pecado, ele também não precisa de livros. Mas então o texto nos fala de livros sendo abertos para que sejam expostos o caso de cada um, sejam expostos as ações de cada um. Então, a abertura do livro é isso que representa. Representa
o juízo investigativo. Se alguém disser para você o que é juízo investigativo, o que significa juízo investigativo? Na prática, juízo investigativo é o nome que nós damos aos livros sendo abertos. É importante a gente saber isso, porque muitas vezes nós somos questionados e não sabemos responder. O que é o juízo investigativo? É o nome que os adventistas dão para a abertura dos livros. Ô, Marcos, também queria contribuir, assim, porque é importante saber que Deus habita fora do tempo e do espaço. Ele é onisciente. Agora, sim, as criaturas e o universo, né, até Jó fala, né, sobre os servos do Senhor, eles estão muitas vezes presos dentro do espaço. E muitas vezes os livros são abertos para que o universo inteiro acompanhe. E não, Deus não precisaria disso, né? Deus não precisa. Mas é o caso é o caso que aconteceu com Abraão, né? Deus não precisa. Deus poderia fazer descer fogo sobre Sodoma e Gomorra sem comunicar nada para ninguém, sem falar nada com Abraão. Por que ele faz dessa forma? Para que Abraão não olhasse para Sodoma e falasse assim: será que Deus foi justo com aquela cidade? Então, essa é uma outra fase a conversa de Deus com Abraão é uma outra fase do juízo. Qual é essa fase do juízo? É o que nós chamamos de juízo comprobatório, que acontece durante o milênio. Durante o milênio, novamente os livros são abertos. Novamente, o caso de cada um vai ser exposto. Por que o Marcos, eu estou me usando aqui como exemplo para não usar ninguém, né? Vamos supor que um entrelineaniano, né, aqui chegue lá no céu e o Marcos não está lá. Não vai parecer injusto para você que acompanhava o canal aqui e me via toda semana aqui pregando? Mas aí Deus vai mostrar que na prática o Marcos se vangloriava da sua sabedoria, se vangloriava da sua espiritualidade, se vangloriava do quanto ele sabia da Bíblia e nunca aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Nunca se arrependeu dos seus pecados. Nunca clamou a Deus por misericórdia. Então, lá nesse momento, o juízo de Deus é quem está sendo julgado. Porque o autor ele diz aqui que diante daquela cena, Abraão está avaliando o caráter de Deus. Ele pergunta como que o juiz de toda a terra vai fazer injustiça? Como que o juiz de toda a terra não vai ser misericordioso com o justo? Acaso mataria o justo junto com o ímpio? O que Abraão está fazendo nesse momento? Ele está avaliando o caráter de Deus. E isso é o juízo comprobatório. É Deus expondo o seu caráter. É Deus falando assim, olha, eu vou mostrar para você o processo para que você entenda. Para que você entenda que eu fui justo em todas as minhas decisões. Porque a acusação inicial de Satanás foi essa, que Deus não era justo. Porque se Deus fosse justo, ele não poderia ser expulso do céu, ele que ocupava um lugar de proeminência. Então é isso, o caráter de Deus é que está sendo julgado. O grande conflito não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Deus, é sobre o caráter de Deus. E aí a outra fase do juízo que nós cremos, né? Existe a fase do juízo investigativo, que é quando os anjos descem para ver o que estava acontecendo lá em Sodoma. O juízo comprobatório, quando o caráter de Deus é questionado por Abraão, ou o caráter de Deus é investigado por Abraão. E existe a fase do juízo executivo, que é quando desce fogo, quando foi decidido realmente que não tinha justo lá, que o texto que o Alexandre colocou mostrava, né, que tanto velhos quanto jovens se juntaram todos na casa e ali eles tentavam abusar sexualmente daqueles homens, para que eles, querendo dizer assim, a cidade é nossa e quem vier aqui vai se prejudicar. Quem vier aqui levar nossas riquezas, nossos bens, vai se prejudicar. Então, quando foi decidido que não havia nenhum justo ali, com exceção de Ló, que foi retirado, né? Então, o fogo desceu, e essa é a terceira fase. Então, a terceira fase do juízo é o juízo executivo, que acontecerá, então, após o milênio, com a destruição
de todo ímpio. Em João capítulo 5, verso 24, dependendo da versão que você tem, diz que o justo não entrará em juízo, né? Aquele que aceitou Jesus como Salvador não entrará em juízo. Se o Lúcio até quiser colocar o texto para a gente ler na íntegra, ao invés de só citar, a Almeida Corrigida e Fiel, ela diz que não entrará em condenação. Porém, a Almeida Revista e Atualizada, a Nova Versão Internacional, não, Lúcio, João, capítulo 5, verso 24. João 5, 24 diz que, Jesus falando, né, que aquele que o aceita como seu Salvador não entrará em juízo, mas passou da vida para a morte, passou da morte para a vida, né? Na verdade, vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Essa é a Almeida Corrigida e Fiel, mas a Almeida Revista e Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, que são as Bíblias que nós usamos, elas falam, né, não entrará em juízo, tá vendo? É como se você não fosse julgado, mas na verdade, aí ele está dizendo que não haverá condenação, como está lá também em Romanos capítulo 8, verso 1. Ele diz que aquele que crê em Jesus, né? Lá, Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, não há condenação, mas todos nós vamos passar por um juízo. O livro de todos nós vai ser aberto. Aí o autor termina aqui a lição fazendo uma pergunta. Imagine ser julgado e ter todos os seus segredos expostos diante do nosso Deus, que é santo, né? Um Deus santo em todos os aspectos. Qual será a única esperança no momento do juízo? Aí ele aponta aqui para a lição de sexta-feira, que responde a essa pergunta. Mas o que eu quero deixar aqui como reflexão mais prática, né, para todos nós, é o seguinte: o seu comportamento hoje, imagine que na semana que vem, após o culto de sábado lá na sua igreja, o pastor da sua igreja diga assim: essa semana eu vou passar a semana inteira na sua casa. Como vai ser o seu comportamento lá? Que tipo de programa você vai assistir na televisão? Talvez a televisão vai ficar o tempo todo lá na Novo Tempo, né? Você assistindo hinos o tempo todo lá. A maneira como você vai falar com a sua esposa, com seus filhos. Imagina, o pastor na sua casa a semana toda, sentado no meio da sala. Tudo que você fala, tudo que você faz, o pastor está lá. Na minha ele vai ficar sozinho, porque eu vou estar trabalhando direto. Vai estar trabalhando, né? Então, essa experiência que eu estou, essa experiência mental que eu estou chamando você para pensar, é para dizer o seguinte: por que você mudaria o seu comportamento diante do pastor, se o grande pastor ele está na tua casa o tempo todo? Se nós temos medo do que vai acontecer no juízo, tudo que nós fazemos na presença de um Deus santo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, cada conversa no WhatsApp, cada conversa, cada atitude que nós temos no nosso trabalho, tudo nós fazemos na presença de um Deus santo. Então, possamos ter isso como implantado na nossa mente, né? Antes de tomar qualquer atitude, pensar: isso aqui eu estou fazendo na presença de um Deus santo. Não é pensar só no juízo, né? No grande telão que as pessoas falam, né? Vai ter um grande telão que vai passar um pecado de todo mundo. A sua preocupação é se o Ricardo, o Marcos, o Lúcio está vendo o que você aprontou na sua vida? É essa a sua preocupação? Não, minha preocupação tem que ser que tudo que eu faço na presença de um Deus santo. E se isso não me incomoda, eu preciso mudar a minha mentalidade. E assim eu termino e passo para o Lúcio. É isso aí, Marcos. Eu acho que a principal fala nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Né? Com tudo que a gente estudou na semana passada, nessa lição, e com todo esse trimestre, né, a gente precisa ir mudando a nossa mentalidade. Na sexta-feira aqui nós temos 4 perguntas. A primeira diz assim: Jesus disse aos seus discípulos que eles estavam no mundo, mas não eram do mundo, né? Como podemos então harmonizar nossa responsabilidade de alcançar
o mundo com a necessidade de guardar-se incontaminado do mundo. Aí vem esse desafio, né? Até eu brinco às vezes com os adolescentes, com os jovens, falo assim, ó, ninguém precisa ir lá em alguns lugares para evangelizar as pessoas. Você pode até ir, se é um chamado de Deus, vá. Mas, infelizmente, as pessoas que têm o ego maior do que o Espírito Santo dentro dele, né, às vezes quer fazer as coisas do seu jeito. Então, é difícil para a gente, dentro desse mundo, nos mantermos incontaminados. Como o Marcos falou, na sua casa, qual que é a sua rotina? No seu trabalho, né? Se você tivesse o seu fiscal, o seu pastor do lado, será que seria diferente? Será que você se manteria menos contaminado? Né? Então, eu penso que uma forma, né, com a mudança de pensamento e com a consciência da presença constante de Deus ao seu lado, do Espírito Santo na sua vida, é necessário que você, né, nas suas atitudes diárias, desde quando acorda até quando vai dormir, que você tenha essa noção de que você está na presença de Deus. E tudo que você faz, né, traz consequências para você. Às vezes o cristão não entende isso, né? Porque às vezes ele não entendeu. O fato de você não entender a corrente elétrica não vai te livrar de um choque elétrico. Então, muitas vezes, quando Deus fala assim, certos nãos, algumas coisas, talvez você não entenda ainda, né? A dica é, sejamos humildes, né? E pratiquemos aquilo que Deus está falando de não fazer, tá? Para que você não se contamine, né? Eu sei que existe outras... Até a gente já discutiu aqui no canal, né? A questão pré-lapsariana, pós-lapsariana, a natureza humana, tudo mais, se a gente consegue atingir. Não vem o caso essa discussão, mas eu penso que nós podemos pregar o evangelho de forma sem nos contaminar, né, com o mundo. Eu não preciso me contaminar para pregar o evangelho. Talvez você queira usar, né, da pregação do evangelho, né, como uma desculpa aí para você talvez se contaminar. Falar, não, senhor, eu estava lá no meio fazendo aquilo, mas era para salvar alguém. Né? Não sei se é o seu ego ou se é o Espírito Santo falando. Se você tem comunhão com Deus e Deus te mandou, eu falo, vá. Mas duvide aí muitas vezes, porque enganoso é o coração do homem. Verifique se você realmente está em comunhão com o Espírito Santo. A segunda é, o que o ministério público de Noé, antes do dilúvio, nos ensina sobre como o grande conflito, né, acontece. Como podemos desempenhar o mesmo papel hoje. É interessante, né, que nós discutimos aqui sobre o papel, né, o evangelismo de Noé, e o martelo de Noé era na arca, não era na cabeça das pessoas, né? Então, às vezes, né, alguns cristãos têm uma atitude assim de pegar o evangelho e lascar a martelada na cabeça da pessoa. E eu repito o verso que eu já falei na lição anterior, né? Jesus veio ao mundo para trazer salvação e não para condenar o mundo. Então, Noé, né, no seu evangelismo, durante 120 anos, ele pregou construindo, pregou falando, mas nunca martelando na cabeça das pessoas. Isso eu aprendi com um amigo, né, que eu queria martelar ele, eu queria ver ele, né, do lado de Cristo, mas até que, né, nas minhas lutas em oração, Deus falou assim, Lúcio, o jovem rico, né, Jesus falou o caminho para ele simplesmente negou, e Jesus respeitou. Então nós devemos respeitar sem dar martelada na cabeça. E nós não sabemos, né, se o jovem rico depois, né, não se converteu, não temos mais a história dele. A terceira é, antes de destruir os ímpios com fogo do céu, como fez em Sodoma, Deus irá ressuscitá-los, né, e permitir que Satanás ainda trabalhe com eles por um curto período. Tem toda essa cena, né, antes da finalização do pecado. E aí vem a pergunta interessante, esse último passo será necessário antes da restauração de todas as coisas? Né? Ou seja, é necessário? Eu garanto, assim, que uma vez que está no plano de Deus, sim, claro, né? Humildemente vou falar sim, será necessário. E outra coisa, lembrando que nós já comentamos isso junto com o Marcos, né? Deus é onisciente, Deus não atua, né? Deus está fora do tempo, mas todo o universo ainda está, né? A criatura de Deus está dentro do tempo e do espaço. E muitas vezes nós temos, né, como a Bíblia fala, outros servos de Deus que observam o que acontece na Terra. E a finalização do pecado, né, penso assim, novamente, como a fala que nós já trouxemos aqui, Deus poderia simplesmente finalizar tudo com um clique, né, com um estalar dos dedos. Mas existe toda essa forma demonstrativa que Deus, né, nos revela, que vai haver, sim, que os ímpios serão ressuscitados, Satanás ainda vai para mostrar o caráter deles, assim, para ficar
finalizado o juízo, fala assim, ó, esse é o caráter das pessoas, né? Eles querem poder pelo poder, eles querem o ego deles, querem fazer o que eles querem, eles querem achar um mito para seguir. Esse é o coração dessas pessoas, né? Essas escolhas que eles fizeram na curta existência que foi dada a cada um da Terra. Então, penso que sim, com certeza será necessária. E a última, já respondemos aqui nas perguntas, né, de quinta e de quarta, ao considerar as histórias que estudamos essa semana, que advertência você encontra para a sua vida, né? Nós já fizemos algumas. O que essas histórias ensinam sobre a esperança em Cristo? Então, a advertência é, irmãos, vivam com a consciência da presença constante de Cristo na sua vida. Isso vai mudar muito, né? Como o Marcos colocou, não é o pastor que está no meio da sua sala. Muitas vezes até eu falo comigo, com meus amigos, falo assim, ó, tem anjos ao nosso redor, tanto os anjos maus, né, quanto os anjos de Deus, que assistem e vê tudo que está acontecendo. Então, nada é escondido. Até uma parte do espiritismo é justamente disso, né? Ou seja, não é só nós carnais que estamos assistindo tudo isso. Existem outro plano aqui que as pessoas estão assistindo. Pessoas não, né? Os anjos maus. Pessoal, encerramos aqui a lição 10, então, e nos vemos, então, já no 11º estudo dessa série de 13 estudos. Vamos falar sobre Ruth e Esther. Lembramos que aqui nós começamos, né? Sodoma e Gomorra, Noé, e aí teremos uma série dos próximas lições, uma série de estudos de novas histórias, trazendo imagens, alusões e símbolos. Ricardo? Só deixa eu trazer aquela curiosidade lá que eu pesquisei aqui para vocês. Ó. Enoque foi arrebatado com 365 anos, aproximadamente 669 anos antes do dilúvio. Matusalém, que é o avô de Noé, morreu aos 969 anos no ano do dilúvio. Lameque, que é o pai de Noé, morreu aos 777 anos, morreu 5 anos antes do dilúvio. Fechada aí a informação. Uma observação também, Lúcio. Nem pensei se eu iria fazer ela ou não, mas sobre a vergonha pelo nosso pecado, né? Pense que Deus está te observando, pense que os anjos estão te observando. É interessante como essa vergonha pelo pecado ela está presente no Éden, né? Quando Adão e Eva pecam, eles correm folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Eu tenho uma posição particular sobre isso. Eu acredito que a gente não tem que sentir vergonha do nosso pecado. Eu acredito que a gente tem que sentir tristeza. Muito pior do que Deus ver as coisas erradas que eu faço, é eu saber que eu firo Deus ao destruir em mim o caráter dele. É eu entender que eu firo aquele que me amou de tal forma ao me machucar por meio do pecado. A vergonha, ela é o de menos nessa questão. E a vergonha pode ser justamente também o alimento do seu ego, né? Que meu ego perfeito que eu tento manter, eu fico com vergonha, né? Legal. Chamar então agora o Marcos André. Marcos André, nos despeça então com uma oração. Isso aí. Boa lição, hein? Vamos orar ao nosso Deus, então. Santo e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos temas relevantes, temas que nos impactam de frente, temas que chamam a nossa atenção para assuntos que são pertinentes no nosso dia a dia, na nossa maneira de nos relacionarmos com o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas e os nossos pecados, pedimos também que o Senhor estenda esse perdão a todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, e que o Senhor nos santifique na Tua presença, Senhor, fazendo transformações profundas na nossa mente, no nosso coração, para que cada dia mais possamos estar alinhados com o céu. Pedimos isso porque é uma promessa da Tua palavra. O Senhor diz que na nova aliança as Tuas leis estariam sendo impressas na nossa mente e no nosso coração. Por isso nós rogamos essa promessa e te pedimos pela Tua graça que o Senhor continue nos salvando de nós mesmos a todos os momentos. Te pedimos também que o Senhor continue abençoando esse canal, que ele cresça em números, porque o nosso desejo é atingir mais pessoas, mas principalmente que possamos crescer
em santidade diante do Senhor. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Está desligado aí, Lúcio. Microfone, Lúcio. Valeu, pessoal. Estava só despedindo. Valeu você que nos acompanhou até aqui. E nos vemos, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.